Capítulo 106. Saindo do fogo para cair na cela. Ouço uma gritaria enorme quando removo a paralisia sobre mim e Cyrus na masmorra. Ainda estamos do lado externo da cela, bem diante da porta de ferro, mas todos os outros já se moveram, e não da melhor maneira. Izzy está a passos de distância, debruçada sobre Jackson e Hudson. Os dois estão pálidos e semiconscientes no chão. Ela está com uma mão em cada um deles e observa horrorizada, enquanto ela se esforça para drenar cada grama do poder que eles têm. Passo a correr na direção deles, mas a verdade é que a masmorra inteira está mergulhada no caos. E para todo lugar que olho, alguns dos meus amigos precisam de ajuda. Remy e Calder lutam contra o que parece um esquadrão inteiro de guardas vampiros, enquanto Macy e Dawood, ainda em sua forma humana, enfrentam os guardas da prisão. A própria rainha dos vampiros, que eu imaginava nem estar na corte no momento, está no meio de toda a pancadaria, brigando e jogando a ordem e Flint de um lado para o outro como se fossem bonecos de pano. Ou trapos, simplesmente. E Eden está engalfinhada em um duelo mortal com um vampiro que não reconheço. Decido que ela é quem está com o maior problema e vou em sua direção. Mas antes que eu consiga dar mais um passo, Delilah atira Mikai contra as barras frontais de ferro da masmorra. Ele choca com um bonk dolorido e desliza por elas até cair de cara no chão. Grito quando sua cabeça bate no chão de pedra e vou correndo até ele. Mas Cyrus está bem diante de mim. Ele me segura e me ergue, deixando-me pendurada a quase 1 metro do chão. Ele enfia as mãos por entre os meus cabelos e força minha cabeça para o lado, expondo completamente meu pescoço. Em seguida, dá o grito mais alto e estrondoso que já ouvi. Dele ou de qualquer outra pessoa. Parem, agora. Sua voz é tão alta que riscoteia pelas paredes de pedra, pelo piso e pelo teto, preenchendo a masmorra com o som da fúria. Todas as pessoas na sala dão ao menos uma olhada em nossa direção, e meus amigos param de lutar quando se dão conta da mesma coisa que começam a entender. O meu pescoço está completamente exposto e vulnerável às presas dele. E isso me enche com uma onda de horror quando me lembro do que aconteceu na última vez que ele me mordeu. E não sou a única. Naqueles 2 ou 3 segundos, vejo o terror no rosto de Hudson e Jackson também. Não pode acontecer de novo. Simplesmente não pode. Tento me transformar em pedra, pois assim ele não vai ser capaz de me morder. Mas me esqueci de que estou em uma prisão construída pelo forjador Vanderbraca. Assim como no Ephirian, a minha gárgula sumiu. Nenhum de nós tem qualquer habilidade. Bem, exceto pelo meu cordão de semideusa, que parece imune a qualquer coisa que esteja cancelando a nossa magia. Nem tenho tempo de imaginar se essa é a razão pela qual não fui mergulhado nos pesadelos da prisão, já que a cela que Vander construiu não afeta o meu cordão verde. Ao mesmo tempo, percebo que as presas do rei dos vampiros ainda funcionam bem e estão prontas para atacar a qualquer momento. Todos param de lutar quando percebem que foram derrotados, de novo. Joguem-nos na cela com os outros, rosna Cyrus, quando abre a mão e me deixa cair como se eu fosse só mais um floco de poeira para ele. E acho que sou mesmo. Caio no chão com força, quase de joelhos. Ponham-nos na cela, ordena Cyrus. Nem sei como eles conseguiram enfrentar todos vocês, mas isso não vai acontecer. Não estamos mais lutando, mas os guardas nos agarram e nos empurram com bastante truculência para dentro da cela. Estou revirando o meu cérebro na tentativa de descobrir o que posso fazer para nos tirar dessa situação, quando o portão se fecha ruidosamente atrás de nós. Pelo jeito, não é a primeira vez que você fez isso, hein, Grace? Pergunta Remy, quando encontra um lugar junto da parede. Ele se encosta e desliza devagar até se sentar no chão. Obviamente, a cela o impede de criar um portal. E não é mesmo verdade? Pergunto, pensando na semana que todos nós ficamos trancafiados juntos em uma cela de prisão. Mesmo que eu nunca... Paro de falar enquanto Cyrus dá ordens a Delilah com rispidez. Fique de olho neles, enquanto converso com os meus guardas. E por Deus, não estrague isso também. Em seguida, ele olha para Isadora e diz: vá até o meu escritório agora. Antes de eu conversar com eles, você vai ter que se explicar. Tento virar o rosto, mas é difícil deixar passar a maneira como o rosto bonito de Delilah se enrijece. Não sei se isso é porque Cyrus lhe deu ordens ou se é pelo fato de tê-la deixado aqui na masmorra enquanto leva Isadora, que é claramente sua filha ilegítima nascida de um caso extraconjugal, e todos os guardas para o andar superior. Aposto que é um pouco de cada, porque os dois são osso duro de roer, até mesmo para a rainha dos vampiros.
E é exatamente porque acho que essas duas coisas têm influência que decido arriscar uma jogada assim que Cyrus está fora de vista. Pergunto a Delilah. Você gosta quando seu marido lhe dá ordens desse jeito diante de tanta gente? Só pergunto porque isso o faz parecer um babaca, e você fica parecendo muito um capacho. Em seguida, eu me reencosto contra a parede e espero a explosão, que não demora a acontecer. Capítulo 107. Ave, Todas as Marias. Você ficou maluca? Grita Jackson quando Delilah se vira para mim, mostrando os dentes. Ela vai arrancar suas tripas. É uma pergunta válida, pondera Calder para ele, examinando as unhas para ver se o esmalte com glitter descascou depois da luta. Capachos têm uma vida horrível, pois todo mundo vive limpando os pés neles. Quem ia querer isso? Hudson tenta ficar na minha frente, e isso me mostra o quanto ele acha que Delilah está furiosa no momento, já que antes de se envolver, ele sempre recua para ver se precisa da sua ajuda. Mas não vou deixá-lo fazer isso. É um plano desesperado, mas é o único que tenho no momento, e vou fazer de tudo para que funcione. Não arrisquei tudo para dar a pedra divina a Cyrus e conseguir executar a próxima etapa do nosso plano, apenas para perder isso devido a alguma brecha mágica em um contrato ruim. Você não sabe nada sobre o meu relacionamento com o meu consorte, diz ela, dando vários passos até estar bem perto das barras. E para alguém que aprontou o maior tumulto com os próprios consortes com quem se relacionou, você não tem respaldo nenhum para fazer esse tipo de acusação. Delilah até que não está errada, mas mesmo assim, agora não é hora de ficar remoendo o passado. Não quando o futuro de tantas pessoas depende de conseguirmos dar o fora daqui. Tenho bem mais do que você imagina, digo a ela, mas um cão raivoso não costuma pensar muito, não é mesmo? O que você disse? Pergunta Jackson horrorizado. O que você disse? Ela repete com os olhos estreitados e os dentes à mostra, mas tem alguma coisa em seu rosto, na sua expressão, que indica que esta não é a primeira vez que Delilah ouve essa descrição em referência a si mesma. E era exatamente isso que eu esperava, pois dá legitimidade a tudo o que estou prestes a lhe dizer. Se eu tiver sorte, talvez consiga causar uma discórdia suficiente entre ela e Cyrus para que Delilah decida impedir os planos do marido para nós. Quando fiquei paralisada, eu me vi aprisionada em uma das lembranças de Cyrus. Foi há mais de 1000 anos, logo depois de ele ter engravidado uma bruxa. E acho que a criança que nasceu foi Isadora. E ele estava dizendo a um homem chamado Miles que você era um cão de briga. Que ele segurava a sua coleira, mas que não pensaria 2 vezes em sacrificá-la se tivesse que fazer isso. A conversa foi bem mais longa e as outras coisas que ele disse sobre Delilah foram igualmente ruins, mas acho que isso já é o bastante para irritá-la. Como eu esperava, Delilah se aproxima das barras de ferro em um piscar de olhos, praticamente emanando fúria por todos os poros. Uma fúria que traz consigo a necessidade de destruir coisas, e isso me faz pensar que eu tinha razão. Sem dúvida, acertei um ponto sensível, exatamente como esperava. Mas considerando que ela parece querer me matar neste momento, e acho até mesmo que se essas barras não estivessem entre nós, eu já estaria morta. Preciso aumentar um pouco mais a pressão. Afinal de contas, matar o mensageiro é uma coisa. Mas é uma circunstância bem diferente matar o desgraçado que fez todas as coisas ruins. Ou pelo menos lhe dar uma facada nas costas. Você não sabe do que está falando, ela esbraveja. Ah, tenho certeza de que nós duas sabemos que isso não é verdade. Respondo. Em seguida, ignorando a maneira como Hudson e Jackson parecem tão aflitos que vão se rachar no meio, respiro fundo e deposito aquele que espero ser o último parafuso no caixão de Cyrus. Antes de conhecer Cyrus, você promoveu um massacre na vila onde morava, matando vários homens e bebendo todo o sangue deles. Seu pai teve que encobrir a notícia antes que a histeria tomasse conta de todos os humanos nos vilarejos vizinhos. Mas a notícia se espalhou entre os vampiros. Ela me observa atentamente agora. Seus olhos seguem cada movimento meu. Não sei se é porque pensa em fazer comigo o mesmo que fez aqueles camponeses ou se passou a acreditar em mim. De qualquer maneira, não resta mais nada a fazer a essa altura, além de terminar o que comecei. É por isso que termino e torço para ter tomado a decisão certa e para não ter condenado Hudson a tentar impedir que sua mãe mate sua consorte. Sabia que foi por isso que Cyrus quis se casar com você? Ele entrou em contato com seu pai logo depois do incidente, não foi?
Delilah não se pronuncia e também não se afasta das barras da cela, mas seus ombros murcham 1 milímetro, quase imperceptível, e sei que ela acredita em mim. Aumento a pressão, sentindo-me horrível por magoar alguém de maneira deliberada, mas há vidas demais que dependem disso. Você não cansou de ser o cachorrinho dele? Enviada para matar alguém sempre que ele precisa? Baixando a cabeça para todas as ordens que ele lhe dá? Cyrus acha que você é a propriedade dele e que pode usá-la do jeito que quer. Você não quer dar um fim a isso? Não quer ser livre? Capítulo 108. Não há fúria no inferno como a de uma vampira humilhada. Você não faz ideia do que eu quero, retruca Delilah para mim, mas está bem pálida. A única cor em seu rosto são os 2 pontos vermelhos que ardem em suas bochechas. Acha que era fácil ser uma mulher há 1000 anos atrás? Acha que é fácil se curvar para um homem? Naquela época não havia escolha, nem mesmo para os vampiros. O mais importante era encontrar o homem mais forte que conseguisse para proteger a si própria e os seus filhos. Ela ergue a cabeça e me encara com altivez agora. Foi isso que fiz. Sofri as consequências do que fizeram comigo naquele vilarejo e encontrei uma saída, junto de um homem que me protegeria. Talvez não porque ele me ame, talvez seja apenas porque pertenço a ele e ninguém se mete com o que pertence a Cyrus Vega. Mas o resultado é o mesmo, eu sobrevivi. Detesto com todas as forças que um toque de simpatia por Delilah brote dentro de mim. Essa foi a mulher que deu aquela cicatriz horrível a Jackson, depois de entregá-lo para ser criado por outra pessoa. A mulher que permitiu que Hudson fosse torturado por quase 2 séculos para que seu marido tivesse outra arma poderosa. A mulher que deixou o marido transformar sua filha ilegítima em uma criada que cuida de qualquer problema que ele tenha. Tudo isso apenas para que Delilah sobrevivesse, apenas para que levasse uma vida de rainha. Eu me lembro disso e também de como Jackson se portava quando cheguei em Katmai, sempre baixando a cabeça e penteando os cabelos para a frente, a fim de esconder a cicatriz que sua mãe lhe deu. E sufoco a simpatia que comecei a sentir. Em seguida, tento ir adiante com o plano, determinada a alfinetá-la ao máximo e forçá-la para que tome alguma atitude. Mas será que isso é realmente viver? Pondero depois de um segundo. O que você ganhou em troca de todos esses anos cumprindo as ordens de Cyrus? Uma coroa que você pode usar porque ele permite? Filhos que quase foram destruídos pelo homem que você ama? Que você mesma quase destruiu? Eu nunca os machuquei. Ah, não me venha com essa, rebato. Sei que deveria controlar a situação, que tenho de levá-la para onde quero, mas é muito difícil fazê-lo quando ela simplesmente fica ali, dizendo que nunca machucou Hudson ou Jackson. Que monte de merda. Você deixou uma cicatriz na pele de um dos seus filhos, e isso é muito difícil de fazer com um vampiro. Você o mandou para ser criado por outra pessoa, quando ele ainda era pouco mais do que uma criança, e permitiu que Cyrus abusasse e atormentasse do seu outro filho, até ele não ter escolha, além de criar uma muralha ao redor de si mesmo e das suas emoções. Uma barreira tão espessa e dura que ele quase se perdeu ali dentro, quase morreu, somente porque estava desesperado para escapar de ser usado. Delilah pisca ante minhas palavras. É apenas uma piscada, mas o bastante para me fazer pensar que estou conseguindo chegar até ela. Ou pelo menos que estou atingindo um ponto nevrálgico. Isso já é alguma coisa. Hudson me disse que acha que ela ainda deve ter um coração em algum lugar. Talvez ele tenha razão. Talvez ela não seja uma pessoa tão fria e embrutecida por dentro quanto Cyrus. Se for o caso, então estou em vantagem agora. E preciso pressioná-la uma última vez. Afinal, quem sabe quanto tempo Cyrus e Isadora vão demorar para voltar. A única coisa que sei é que no instante em que algum deles mostrar a cara aqui embaixo outra vez, meu plano vai se transformar em fumaça. E se um plano desesperado acabar pegando fogo, tenho certeza de que esse lugar inteiro vai ser consumido em chamas, com todos nós aqui dentro. E me recuso a permitir que isso aconteça. Mesmo assim, Hudson ainda a defende, eu digo a ela. Ele disse que você estava tentando protegê-lo. Mesmo que Jackson ache que você estava fazendo o contrário. Mas caso Hudson esteja certo, caso haja uma mãe com um coração de verdade enterrado em algum lugar aí dentro, uma mulher que está cansada de ver seus filhos sendo sacrificados no altar da ambição do seu consorte, então tome alguma atitude a respeito. Ela pisca mais uma vez, encarando Hudson e Jackson. Os dois chegaram junto de mim, ficando um de cada lado. Deixa a gente sair, digo a ela, sustentando com o meu olhar aqueles olhos negros implacáveis.
Deixe a gente sair daqui e prometo a você que vou encontrar uma maneira de lhe dar aquilo que você mais quer neste mundo. E por que você acha que sabe o que eu quero, garotinha? Zomba Delilah. Você acha que é amor? Acha que eu quero me sentar e assistir filmes com meus filhos? Talvez fazer desenhos e artesanato com eles? Ou assar uns belos biscoitos de sangue? Ela se afasta das barras da cela, endireitando a postura, de modo que se pareça exatamente como a rainha em seu terno prada vermelho sangue e seus sapatos com salto de 10 centímetros. Sou a rainha dos vampiros, e não vou me prender a esses dois apenas para me livrar do pai deles. Jackson se retesa ao meu lado, enquanto Hudson não demonstra reação alguma, e sei que é assim que ela atinge os dois com este último comentário. Há um pedaço de mim que não quer nada além de encher Delilah de tabefes pelo que fez com esses dois rapazes que amo tanto, de maneira diferente. Ela quase conseguiu destruir o meu consorte e o meu melhor amigo, e merece pagar por isso. Mas isso é algo que vai ter de ficar para depois. Neste momento, só preciso manter os olhos no prêmio por mais algum tempo. Quem sabe ainda haja tempo. Não acho que ficar presa a ele seja o que você quer, mas acho que se fosse casada com alguém que me forçasse a abrir mão dos meus filhos e cumprir todas as suas ordens por 1000 anos, sei o que iria querer e tenho certeza de que é a mesma coisa que você quer: vingança. Os olhos de Delilah se arregalam ante minhas palavras. Percebo que a tenho nas mãos agora. Ela quer se vingar quase tanto quanto quer respirar. Talvez até mais, e não a culpo. Isso é algo que posso lhe dar, e não vai ser uma vingança qualquer. A verdadeira vingança contra o homem que a traiu, que zombou de você, que a usou e que manteve você e seus filhos presos em uma coleira por tempo demais. Jackson solta um som estrangulado ao meu lado. Hudson me encara com um olhar de pegue mais leve, mas eles não são mulheres e por isso não entendem o que está acontecendo. Estou tentando pescar o maior dos peixes e Delilah mordeu a minha isca. Só preciso puxar a linha agora. A verdadeira vingança contra o consorte que fez de tudo para destruir você e tudo com o que se importa. Eu vou lhe dar isso. A única coisa que você precisa fazer é nos ajudar agora. Essa é a última cartada que tenho para jogar, o último movimento que posso fazer, a menos que ela nos solte daqui. E prendo a respiração enquanto espero para ver se funcionou. Ao meu redor, consigo sentir que os meus amigos fazem a mesma coisa. Jackson e Hudson estão comigo, um de cada lado. Os outros fingem que fazem alguma outra coisa, mas estão escutando. Mas também estão perto de mim e consigo senti-los, preparados para o que pode acontecer em seguida. A rainha quer aceitar o acordo. Quase consigo enxergar a fúria e o ódio que emana dela em ondas. Mas Delilah não permaneceu viva durante todos esses anos sendo ingênua. Ela sabe tão bem quanto qualquer pessoa qual é o preço de se levantar contra Cyrus. E exatamente quantos guardas estão aqui embaixo escutando a nossa conversa agora. Só à espera da oportunidade de progredir na carreira, se correrem até o rei dos vampiros para lhe dar notícia dos eventos atuais. É por isso que o sarcasmo praticamente escorre de cada palavra quando Delilah pergunta. Você não espera que eu pense que uma garotinha como você vai derrubar Cyrus e me dar a vingança, não é? Porque você tem razão. Quero que ele pague, por muito mais coisas do que simplesmente afastar meus filhos de mim. Mas olhe só para vocês. Estão trancados em uma masmorra com um bando de outras crianças. Ela olha para mim e em seguida para os filhos, depois para todos os outros. Você não está em posição de fazer uma oferta como esta, e não vou arriscar as repercussões de me levar contra o meu consorte, confiando apenas nas palavras de uma garota que pensa ter mais poder do que de fato possui. Agora é minha vez de estreitar os olhos e de assumir a postura da rainha que estou determinada a me tornar. Logo depois, encaro-a diretamente e respondo. Acho que nós duas estamos cansadas de sermos subestimadas. Você não está? Minhas palavras devem acertar o alvo, porque Delilah estremece, e estremece de verdade. E isso me diz tudo o que preciso saber. Estou tão confiante de que sou capaz de lhe dar a sua vingança que estou disposta a assinar o contrato aqui e agora. Hudson dá um gemido mudo e Jackson grita não. E eu entendo de verdade, mas há um número limitado de maneiras para dar um fim a essa situação. Podemos passar a eternidade nessa masmorra ou ter nossos poderes drenados por Izzy. E se tudo acontecer de maneira favorável, morrer logo.
Ou podemos sair e competir nas provações mais uma vez. Podemos morrer logo ou conquistar a coisa que vai permitir o cumprimento da minha promessa. Por isso, as opções incluem morrer. E nesse caso, o contrato mágico não vai fazer diferença. Ou sucesso. E aí vou poder cumprir o acordo. Delilah fica chocada por um segundo, mas seus olhos logo se iluminam com uma alegria malévola, como se ela finalmente começasse a acreditar que falo sério. Jackson, nesse meio tempo, já cuspiu uma sequência de enormes palavrões. Puta que pariu, você só pode estar me zoando. Você não pode se prender a ela. Delilah é um monstro sem coração. Veja o que aconteceu quando você fez um acordo com Cyrus. Grace sabe o que está fazendo, Jackson. Interrompe o Hudson, olhando diretamente para mim enquanto fala. Não sei o que você acha que vai ter que fazer para que isso aconteça. Mas se acha que vai dar tudo certo, então você sabe do que está falando. Jackson joga as mãos para cima e balança a cabeça. Cara, você é tão ridículo quanto ela. Mas nem ouço o que ele diz. Estou ocupada demais pensando em quanto eu amo Hudson e em como isso nunca vai mudar. Tivemos problemas nos últimos tempos, mas isso não significa que ele não acredita em mim. Ele nunca duvidou nenhuma vez e não vou decepcioná-lo agora. Por isso, elevo uma sobrancelha enquanto observo Delilah mais uma vez e pergunto. E então, está pronta ou não para começar a dar o troco? Por vários e longos segundos, Delilah não responde. Ela fica simplesmente me encarando como se tentasse enxergar o que há dentro da minha mente. Após certo tempo, ela solta um suspiro dramático e diz: Estou começando a entender o que os meus filhos veem em você, Gárgula. Em seguida, rápida como uma cobra, ela coloca a mão por entre as barras da cela e segura a minha mão. Vou libertá-la da corte vampírica hoje. Ela continua. E você vai me dar a vingança que eu quero contra o meu consorte. Se você nos libertar da corte hoje, junto de todas as pessoas de Katmai, professores e alunos, além de Rowena, vivos e com saúde, e permitir que viajemos para a corte das bruxas, então prometo voltar aqui e lhe dar a vingança que você busca contra o seu consorte. Obrigada, Cyrus, por me ensinar a tomar cuidado com as brechas nos acordos. Penso em encerrar a questão por ali, mas não sei ao certo como Delilah espera se vingar, além de querer algo ruim e sádico. Provavelmente, bem mais sádico do que sou capaz de imaginar. Assim, decido acrescentar uma cláusula, desde que isso não resulte na morte de Cyrus. O sorriso de Delilah é baixo e cheio de humor, e também de sinceridade. Ah, minha criança, nem se preocupe com uma coisa dessas. A última coisa que quero é que aquele homem escape da minha cólera de um jeito tão fácil e indolor quanto a morte. Tento engolir em seco, mas a minha boca é um deserto, sem qualquer sinal de umidade à vista, e rogo em silêncio ao universo para que jamais me coloque em uma posição em que tenha de enfrentar essa mulher, por qualquer motivo. Ela não é alguém que vai aceitar nada de cabeça baixa. Sim, ela responde. Em seguida, o calor no lugar onde ela segura o meu braço se intensifica. Percebo que Delilah também sente quando isso acontece, porque solta um gemido exasperado quando o calor aumenta bastante. Apesar disso, ela não me solta. Isto é importante demais para que algumas queimaduras nos afastem. Segundos depois, minha pele começa a esfriar e ela afrouxa a pegada no meu braço. Olho para baixo e me deparo com a nova tatuagem que surgiu na parte interna do meu punho. É bem pequena e, por isso, tenho de observar de perto para entender do que se trata. Vejo que é uma fechadura bem elaborada, enquanto a tatuagem em Delilah é uma chave elegante. Parece que estamos realmente presas nessa situação, gostando ou não. E então, o que vai acontecer agora? Pergunto. Agora? Ela se move tão rápido que posso jurar que ela desaparece e depois ressurge entre um piscar de olhos e o seguinte. Depois de 5 segundos, no máximo, ela está diante da porta da nossa cela outra vez, lambendo o sangue dos dedos antes que os corpos dos 5 guardas caem no chão ao lado dos respectivos corações. Em seguida, ela faz um gesto e, desta maneira bem simples, as portas da cela se destrancam e se abrem. Agora, saiam daqui. Capítulo 109. Está no DNA da semideusa. Como você fez isso? Pergunta Jackson desconfiado. Delilah revira os olhos suspirando. De quem você acha que herdou todos os seus poderes, Jackson? Do seu pai? Ela ri sem humor algum. Nunca vou entender como é que tanta gente insiste em acreditar no que aquele homem vive alardeando sobre si mesmo. Ele é só um vampiro, afinal de contas.
É um bom argumento que me faz pensar em questões que não tenho tempo para contemplar agora, em especial quando a rainha dos vampiros indaga. E então, vamos sair daqui ou não? É simples assim? Pergunto ressabiada. Parece fácil demais, como se talvez ela estivesse nos deixando ir embora apenas para sermos capturados de novo por Cyrus e seus guardas. Esse foi o acordo, ela responde impaciente. Mas se você quiser voltar atrás... Não vamos voltar atrás, interrompe Macy com agilidade. Rápido, vamos tirar todo mundo daqui antes que Cyrus e Isadora voltem. Delilah se vira para conduzir todos para fora, mas para e volta a me fitar. Cyrus precisa usar a pedra divina em Katmai à meia-noite. Vai ser o eclipse da superlua de sangue, o único deste ano. Em Katmai? Pergunto, sentindo o coração doer quando me lembro de todos aqueles escombros. Katmai está destruída. Delilah ergue uma sobrancelha enquanto me encara. Há uma trilha que leva para o oeste de Katmai, com um altar próximo de uma árvore gigante. Isso é tudo que sei, mas sugiro que vocês concluam todos os seus planos antes que ele chegue lá. Calculo mentalmente os fusos horários entre Londres, Flórida e Alasca, além do tempo que provavelmente vamos levar para completar as provações. E vou ser bem sincera, vai ser por pouco. Mas tento lembrar a mim mesma que não vai importar se ele tivesse tornado um deus ou não, caso o exército seja liberto e a coroa funcione. Sustento o olhar daquela mulher. Obrigado, Delilah. Percebo que ela fica um pouco desconfortável em aceitar meus agradecimentos, em particular quando me encara com uma expressão de desprezo. Tudo que espero é que você me dê a minha vingança, nada mais. Balanço a cabeça em concordância, e depois olho para os meus amigos pedindo que se apressem. Jackson e a Ordem assumem a dianteira com os vampiros, seguindo logo atrás de Delilah enquanto ela avança pelo corredor longo e escuro, situado diante das células. Eden e Flint guiam os dragões logo a seguir, um na frente e outro na retaguarda, com os retardatários, e alguns professores se prontificam a ajudar, enquanto Dawood e Calder fazem o mesmo com os lobisomens. Hudson e Remy podem cuidar das bruxas. Digo a Macy enquanto vamos até o fundo da masmorra. Você e eu vamos cuidar dos seus pais. Obrigada. Ela abre um sorriso de agradecimento enquanto me curvo para ajudar o tio Finn a se levantar. Você está bem? Pergunto. Estou ótimo. Ele responde, embora as palavras saiam estranguladas e meio sem fôlego. Apesar da dor evidente, ele olha para minha tia e lhe estende a mão. Vamos, Rowena. Graças à nossa filha e à nossa sobrinha, finalmente chegou a hora de tirar você daqui. Rowena solta um gritinho, como se não conseguisse acreditar naquilo, e permite que Macy e o tio Finn a ajudem a se levantar e sair da cela. Mesmo assim, ela se move com muita lentidão, gemendo a cada passo. Seria mais fácil se eu a carregasse? Pergunta Hudson do lugar onde está, atrás do grupo de bruxas. Não quero correr o risco de que se machuque ainda mais. No começo tenho a impressão de que o tio Finn vai se pronunciar. É óbvio que ele quer ser a pessoa responsável por levar a esposa até um lugar seguro, mas ele não está em condições de fazê-lo. Meu tio deve se dar conta disso também, porque faz um sinal afirmativo com a cabeça e diz: Obrigada, Hudson. Em seguida, ele olha para a tia Rowena. Este é o consorte de Grace, Rowena. Ele se chama Hudson, não vai machucá-la, mas pode nos ajudar a tirá-la daqui, se você permitir. Por um segundo, tenho a impressão de que minha tia vai recusar. Sendo bem sincera, eu não a culparia. Ela já está aqui há muitos anos, sendo usada como saco de pancadas de Cyrus e, com certeza, de vários membros da guarda vampírica. Se ela não quiser deixar que um vampiro estranho a carregue, vou entender totalmente. Eu daria um jeito de carregá-la com os meus próprios braços. Mas a tia Rowena tem coerência suficiente para entender quais são os riscos de permanecer aqui. Por isso, embora mire Hudson com certo nervosismo, ela faz um sinal afirmativo com a cabeça e só estremece um pouco enquanto ele se abaixa para pegá-la nos braços. Vou tomar cuidado para não fazer nenhum movimento brusco ou machucá-la, garante ele enquanto corremos para a saída da cela. Mas, por favor, se isso acontecer, me avise. Ela faz um sinal afirmativo com a cabeça mais uma vez, mas não diz nada. Inclusive, ela não se pronuncia até chegarmos aos portões de ferro na parte da frente da cela. Quando Hudson tenta passar pelo portão, ela grita como se estivesse sendo assassinada. Ele para no mesmo instante, olhando para mim em um pedido de ajuda que seria impossível não reconhecer. O que houve, mãe? Pergunta Macy, chegando com rapidez ao lado dela. Onde dói? Macy olha para Hudson, mas ele faz um gesto negativo com a cabeça. Não mudei de posição nem fiz nada diferente. Não sei o que acontece.
Acho que não posso ir, revela minha tia depois de um segundo, com a voz estrangulada em um reflexo de tudo que sofreu. Por que não? Questiona Macy, e há lágrimas tremendo em seus olhos azuis. Mãe, estamos seguras. Cyrus não vai machucá-la, mas temos que sair daqui agora. Não é por isso. Foi Cyrus que me prendeu na masmorra, mas... Ela para de falar e volta a afundar junto ao peito de Hudson, como se o esforço de falar lhe fosse sofrido demais. Pode até ser, considerando tudo o que ela passou, além do que acabou de acontecer para fazê-la gritar, como se estivesse sendo incinerada. O que foi, mãe? Insiste Macy. Diga-nos o que você precisa e vamos cuidar disso, juro. Eu devo um favor à Striga. A tia Rowena finalmente responde. Acho que não vou poder sair daqui até conseguir pagar esse favor. E qual é esse favor? Pergunto. Nós o faremos para você. É uma promessa audaciosa, eu sei, mas o tempo está passando. Quanto mais tempo ficarmos aqui, maior é a chance de Cyrus nos descobrir. E não tenho mais nenhuma carta na manga. Nada que eu possa jogar para conseguir mais uma chance de nos tirar deste lugar. A tia Rowena olha para o tio Finn e ele assente. Elas não são mais crianças, Ro. Nossa filha e seus amigos... A voz do meu tio fica embargada e ele limpa a garganta antes de tentar falar de novo. Eles fizeram coisas realmente inspiradoras. Acho que minha tia deve acreditar nele, ou simplesmente não tem mais força para lutar, porque ela simplesmente concorda com um aceno de cabeça. Em seguida, ela sussurra. Tenho que levar sua filha de volta para ela. Filha? Diz Hudson chocado. A Striga tem uma filha na corte vampírica? De repente, tudo se encaixa. Tudo. Cyrus não teve um caso com uma bruxa. Ele teve um caso com a Striga. E a filha da Striga seria uma semideusa como eu. Uma semideusa como Izzy. Izzy é a filha dela, explico. E aparentemente é minha prima. Os olhos de Hudson se arregalam e percebo que ele está juntando as peças do quebra-cabeça da mesma maneira que eu fiz. Por que ficou tão desconcertado? Diz o tio Finn. Pelo menos agora que sabemos quem ela é, podemos criar um plano para trazê-la conosco. Macy ri, mas não de um jeito muito agradável. Falou o homem que nunca tentou fazer com que Isadora Veiga fizesse uma coisa que não quer. E essa é a frase mais verdadeira que ouvi em muito tempo. Porque não temos simplesmente de convencer Izzy a vir conosco. Precisamos fazê-lo antes que ela grite para seu pai que estamos no meio de uma fuga.